Estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. E nós temos aqui umas perguntas dos nossos telespectadores e nós vamos, na medida do possível, tentar responder cada uma delas. A primeira que eu tenho aqui em mãos é: por que parte da vida de Jesus é desconhecida? Jesus, ele não escreveu nada. E tudo que foi escrito sobre ele pelos evangelistas e também pelos que escreveram as cartas do Novo Testamento, as cartas de Paulo, cartas de João, a carta de São Tiago, etc., elas têm por objetivo engrandecer Jesus. É de praxe, é comum os discípulos honrarem, prestigiarem, engrandecerem os seus mestres. Então, os autores do Novo Testamento, que escreveram sobre Jesus, sobre a sua mensagem, eles têm um objetivo, que é de engrandecer Jesus, jamais para difamar Jesus. E Jesus mesmo não escreveu nada. Sabe-se que Jesus escreveu foi um texto na areia, quando ele teve na frente dele, apresentada pelos fariseus, aquela mulher pecadora pública. Então eles disseram para Jesus: essa mulher foi pega em adultério, é uma pecadora. O que o senhor diz que nós devemos fazer com ela? Pela nossa lei, a lei de Moisés, ela deve ser morta a pedradas, que era o costume da época. E até hoje, no Irã, eles condenam à morte as pessoas que cometem certas ações que eles consideram contrárias à moral. Então, essas pessoas são condenadas, inclusive, à prostituição. A mulher que for pega praticando prostituição lá no Irã, ela é condenada à morte. Porque o islamismo, ele segue um pouco do Velho Testamento e algumas coisas do Novo Testamento. O Alcorão dos nossos irmãos islâmicos tem influência da Bíblia. Então, o Irã apedreja as mulheres prostitutas que forem pegas em prostituição. E lá no judaísmo, naquele tempo, era assim, no tempo de Jesus. E os apóstolos queriam saber o que Jesus diria a respeito daquela pecadora pública, se ela deveria ser apedrejada ou não. Aí Jesus até disse aquela famosa frase: quem for isento de pecado, que atire a primeira pedra. E, nesse momento, Jesus baixou e escreveu na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu. Aliás, uma escrita na areia, ela desaparece. Até um vento pode misturar a areia e apagar a escrita. Mas, fora disso, não se sabe de nenhum escrito de Jesus. Esse escrito que ele fez lá na areia desapareceu por completo e jamais ninguém pode dizer o que foi que ele escreveu. Mas, então aqui tem essa pergunta: por que parte da vida de Jesus é desconhecida? É o que eu disse. Primeiramente, o próprio Jesus não escreveu nada. E os que escreveram sobre ele quiseram engrandecê-lo. Agora, dos 12 anos
aos 30, que foi quando Jesus começou a sua chamada vida pública, que foi a pregação da sua doutrina, com 30 anos ele começou. Então, nesse período de 12 anos até os 30 anos, não se fala nada sobre ele na Bíblia. Alguns acham que ele foi lá para a Índia, onde ele se iniciou nos conhecimentos das religiões e filosofias orientais. Há essa hipótese, mas não há nada comprovado a respeito disso. Outros acham que Jesus, nesse período dos 12 aos 30 anos, de que a Bíblia não diz nada, eles acham que Jesus esteve no meio dos essênios. Os essênios eram uma seita do judaísmo. Havia a seita dos saduceus, que não acreditavam em nada, achavam que o indivíduo morria e acabou tudo, eles eram materialistas. Havia a seita dos fariseus, que representavam a maioria. Havia a seita dos samaritanos, etc. E, então, uns acham que Jesus esteve no meio dos essênios nessa época, porque os ensinamentos dele têm muito a ver com os ensinamentos dos essênios. Então, por causa disso e por causa desse desaparecimento dele, dos 12 aos 30 anos, eles já acham que ele esteve lá no meio deles. Mas isso é uma hipótese. Nada se sabe de certo se Jesus esteve lá ou não. Agora, é aquilo que eu disse, o objetivo dos autores dos evangelhos e das cartas, eles queriam falar sobre coisas que engrandeciam Jesus. E se Jesus esteve lá no meio dos essênios, isso não engrandece Jesus. Se Jesus esteve lá na Índia, também não engrandece Jesus. Então, por isso, os autores sacros, hagiógrafos, como dizem uns, eles fizeram silêncio sobre a vida de Jesus nesse período de 30 anos, ou seja, dos 8 anos, me desculpem, esse período de 18 anos, dos anos 12 aos 30. Mas voltaremos em poucos instantes para continuarmos respondendo às perguntas.